Antes de passar a palavra para o doutor Luiz, defensor público, eu gostaria de fazer duas observações. Primeira, que estão, como eu disse, fixada nas paredes o QR Code da presença da manhã, teremos no período da tarde, e no período da tarde a pesquisa de opinião, que é importante que vocês deem um retorno para nós sobre a dinâmica desse evento. A segunda coisa é que já foi enviado um e-mail para todas as escolas públicas e privadas da necessidade de inserir na sede Secretaria Escolar Digital os laudos dos alunos elegíveis à educação especial. Ok? Então, todo mundo já sabe dessa notícia. Só que eu quero chamar a atenção de um detalhe. Uma determinada escola, conversando, trouxe lá os documentos dos alunos e a Comissão de Educação Especial sentou e foi verificar quais eram os alunos elegíveis e os alunos não elegíveis. Olhamos aluno por aluno, encontramos algumas inconsistências e fizemos os devidos acertos, e agora, especificamente, lá na sede dessa escola, está tudo ok. Ou seja, os elegíveis estão todos lá devidamente inseridos, e os elegíveis eles já estão devidamente relacionados para as atividades que eles também necessitam. É importante que se frise isso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, caso a escola, pública ou privada, tenha dúvida, eu coloquei esses 20 alunos, será que esses 20 alunos são elegíveis? Contate o seu supervisor de rotina, contate a Comissão de Educação Especial, que nós vamos dar o apoio para dizer se são ou não são elegíveis aqueles 20 alunos que você entendeu que for. De repente, desses 20, pode ser que os 20 sejam efetivamente ou não. E não há nenhum problema com relação a isso. Eu coloquei dentro desses 25 que não são elegíveis. Não tem problema, não tem problema. Nós vamos lá, explicamos por que os outros 5 não são elegíveis e vai ficar os 15. Pronto, não tem problema. Ou, de repente, você tem 20, vai ter esses e esses outros casos, de 20 vai passar para 22, para 25, para 50, não sei. O que eu quero chamar a atenção é que este exemplo é o exemplo da parceria. A escola trouxe o documento, a escola apresentou, na perspectiva dela, eram esses alunos elegíveis, a comissão, junto com a supervisão de rotina, verificou e fez o acerto. Ótimo, é isso, parceria na prática é isso. Por quê? Não há, o que eu quero dizer com isso, não há uma lógica de punição. Olha, eu vou abrir uma sindicância contra a sua escola porque você inseriu errado o documento. Não é isso, não é esse caminho. Ao contrário, você traz a demanda, nós analisamos a demanda, verificamos e colocamos a informação certa na sede. Temos um prazo? Como todos, tem um prazo. E quanto mais rápido, e essa articulação, escola, supervisão de ensino de rotina e comissão ocorrer, mais fácil a gente vai poder tirar as dúvidas das escolas. Seja lá no plantão do seu supervisor de rotina, e outros meios, e outras maneiras que vocês entenderem que precisa tirar dúvida com relação a essa informação que precisa, porque o CAP, né, estabeleceu a data de final de mês para colocar isso lá na Secretaria Escolar Digital. Ok? Então, eram só nossas duas observações da lista de presença e desse exemplo prático de parceria com as escolas. Doutor Luiz, a palavra é sua. Obrigado, supervisor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou defensor público. Gostaria inicialmente de cumprimentar a iniciativa da Diretoria de Ensino Centro. É muito importante que a gente tenha esse contato, que a gente se conheça, que a gente possa estreitar parcerias. Cumprimentar também minhas parceiras de trabalho diário, ainda que eu agora esteja afastado, a doutora Maria de Fátima, a doutora Tatiana, cumprimentar a SEDUC na figura da professora Doris. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de ser um pouco prático, né, na questão da atuação da Defensoria Pública. Eu não sei se ela é familiar a todos aqui. Em que a Defensoria Pública atua, qual que é a missão, né, do órgão ali no sistema de justiça. A Defensoria Pública é uma instituição relativamente recente, né? Ela veio a ser implantada mesmo aqui no estado de São Paulo só em 2006, embora a assistência judiciária seja mais antiga. Ao contrário, né, de juízes e promotores que já estão aí, né, centenariamente.
E, no caso, o que é o contexto da Defensoria Pública, né? Numa sociedade como a brasileira, que a gente tem muita exclusão no acesso à justiça, né? Muitas famílias vulnerabilizadas, a Defensoria Pública surge justamente para isso, né? Para promover esse acesso à justiça a cidadãos que não tenham condições, né, de por si só, contratar um advogado, acessar a justiça em outras circunstâncias. Também tem a missão de promoção de direitos humanos, né, de direitos fundamentais, mas, primordialmente, a gente vai estar inserido nesse contexto. Então, no que diz respeito aqui ao nosso tema da educação, como já foi tangenciado, né, pelas doutoras, muitas vezes a gente vai estar ali ajuizando, né, ações individuais em favor de famílias que passaram por avaliação financeira, que foram enquadradas, né, nos critérios ali institucionais como vulneráveis, e por isso até a gente não trabalha muito com a parte da educação privada, né, porque nosso público-alvo, naturalmente, acaba sendo aqueles que estudam em escolas públicas. Não é raro, é um pouco mais raro, na verdade, né, de acontecer em escola privada, mas, normalmente, os estudantes são bolsistas, é alguma escola que atende uma deficiência muito específica, por exemplo, para surdos, para cegos, que tem uma ou outra por ali, né, e aí a gente acaba fazendo um encaminhamento também nesses casos, né, mas a tônica é, de fato, as escolas públicas. Então, naturalmente, né, por conta dessa delimitação do trabalho da Defensoria Pública, acaba sendo, acredito eu, o órgão ali do sistema de justiça que mais vai ter contato, né, com as famílias, um contato direto. Nos nossos salões de atendimento, sempre tem as mães ali, muitas vezes vão com seus filhos, não tem uma rede de apoio com quem possam ficar, e é até aquela situação peculiar, né, da gente também tentar melhorar cada vez mais nosso atendimento, mas a gente vê ali as crianças, muitas vezes com autismo, né, ali no meio de todo mundo, gritando, e a gente atendendo 1000 tipos de casos ao mesmo tempo. Então, é esse cenário, né? É esse cenário que a gente tem atualmente. Sempre é uma missão de todo mundo melhorar o seu atendimento, mas é isso. Eu tenho visto, tanto normativamente como na experiência fática, muitos avanços, né, nas últimas décadas e, mais recentemente, no último quinquênio, eu diria, com relação à educação especial. A doutora Tatiana fez um apanhado histórico, né, sobre, acho que até a doutora Maria de Fátima falou um pouco também, sobre as escolas especializadas, sobre como a gente vai mudando os nossos paradigmas ao longo do tempo, né? É claro que desde a Constituição de 88, né, a gente tem esse paradigma da inclusão, a educação especial, ela está traçada ali já nas normas originárias da nossa Constituição, lá em 88, que é a educação especial, né, a educação inclusiva, ela tem que se dar especialmente na rede regular de ensino, que instituições especializadas são excepcionais. Depois a gente teve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é do final da década de 2000, que foi, inclusive, incorporada com o status de emenda constitucional, né, pelo ordenamento brasileiro. Muita gente, a partir dela, começou a considerar, por exemplo, escolas especializadas inconstitucionais, porque existe ali um artigo nessa convenção, salvo engano 24, que estabelece que todos os estudantes serão incluídos no mesmo sistema de ensino geral. Acontece que a gente tem essa previsão originária da Constituição, né, de que existe uma exceção aceitável, né, e muito disso, eu acho que, de fato, a gente caminha para uma extinção, talvez, das escolas especializadas, mas muitos entendem também que essa inconstitucionalidade é progressiva, né, das instituições especializadas. Por quê? Justamente porque a gente observa que as escolas, públicas ou privadas, ainda não estão plenamente adaptadas à inclusão efetiva, né, dos estudantes. A gente tem visto muito avanço, de fato, né, o decreto, né, já citado várias vezes aqui, de abril do ano passado, no âmbito da educação do Estado, foi um avanço sensível, né? Antes a gente só tinha aí no âmbito do Estado a figura do cuidador, como a doutora Tatiana colocou, a gente também agora tem o serviço de apoio para atividades escolares, coisa que antes a gente só tinha no município, né? Com um pouco mais de tempo. Mas é isso, né?
é importante que a gente tome para si as responsabilidades, né, de cumprimento dessa política, é importante que a própria Defensoria Pública faça isso, que todo o sistema de justiça e que vocês, né, escola. A doutora Tatiana já mencionou, por exemplo, né, que não se pode recusar a matrícula de uma criança com deficiência, isso inclusive pode, né, em última instância, constituir crime. É claro que, como o supervisor Alfredo colocou, a tônica aqui é que todo mundo se capacite, né, todo mundo aprenda, porque, de fato, é uma área que tem avançado muito nos últimos anos, e o Luiz Gustavo de 2018, que começou a trabalhar com infância, não é o de 2024, especialmente agora que eu tenho trabalhado no núcleo da infância da Defensoria Pública e tenho tido a oportunidade de analisar, né, de forma mais macro, como é que as escolas estão se organizando, as escolas que têm melhores práticas. Por outro lado, vejo escolas que não estão preparadas, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, ali fixado a obrigação de todo o sistema de ensino, seja público ou privado, a obrigação de receber os alunos com deficiência, de ter o atendimento educacional especializado. Então, isso não pode ser uma responsabilidade de uma escola ou de outra escola, né? Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma mãe na Defensoria Pública, muitas vezes ela já foi meio que chutada, né, para muitos cantos, ela já chega num nível de nervos que é mais difícil de cuidar. E aí, por isso que é muito importante a gente fazer esse meio de campo, a gente tentar discernir ali o que é, de fato, uma demanda real do filho, o que é a expectativa, o que não é, mas que tipo de atendimento essa mãe teve até então, que tipo de esclarecimento essa mãe teve até então. Isso é muito importante que cada um de nós assuma essa parte da responsabilidade, né? É dever de todos a inclusão, né? Então, se uma mãe bate na porta, seja da diretoria, seja de uma escola, seja pública ou privada, da Defensoria Pública, o que é nosso dever, né? Orientar essa mãe, não recusar matrícula, isso é um dever legal evidente, e primário e óbvio, né? O contrário configura até crime, possivelmente. E tentar acolher da melhor forma possível, né? É dever de todas as escolas manter atendimento educacional especializado. E, hoje em dia, o que a gente vislumbra é que seria importante que todos cumprissem o que já existe de normativa, né? Porque é isso, a maioria dos nossos casos seriam resolvidos se tivesse a implantação do que, de fato, já é previsto na nossa lei e na nossa política estadual do ano passado. Agora eu tenho tido a oportunidade também de estar mais próximo da SEDUC. A gente tem uma reunião com o secretário executivo no dia 24 desse mês. A gente está acompanhando muito de perto a implantação do serviço de apoio escolar para atividades escolares, porque já vai ali 1 ano e meio do decreto e a gente ainda não tem notícia, né, da efetivação, da implantação desse apoio. E muitas vezes ele é necessário. E muitas vezes a falta desse apoio vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, aquela família vai se vendo sem condições da manutenção escolar, né? A gente sabe que a educação especial, como já foi dito aqui também, ela é transversal, ela perpassa todo o sistema de ensino, da educação infantil até a educação superior, e ela deve ser oferecida em todos os ambientes escolares, todas as unidades escolares. Então, me perdi aqui. Estava falando do profissional de serviços de atividades escolares. E o que a gente precisa? A gente precisa que isso esteja, de fato, implementado, porque senão isso vira uma bola de neve. E aí a mãe vai partir para outras ideias, como a escola especializada, a gente sabe que não é o ideal. A gente ainda trabalha, né, com escola especializada quando é exceção da exceção, quando tem um comprometimento ali que é muito, muito superior ao padrão ali, mas muitas vezes a gente vê que não é esse o caso de fato. O caso, de fato, é a inclusão com os devidos apoios. Mas se os apoios não existem, como é que a gente faz? A gente tem, além da transversalidade, a questão de que... Meu Deus, é a mesma coisa que eu ia falar, já me fugiu de novo. Além da questão da transversalidade, puxa... Bom, enfim, eu vou seguindo aí. Que a questão das as barreiras de acesso, né, elas têm que ser eliminadas, né? E isso é relacional. Como disse a doutora Tatiana, a gente passou já de um tempo em que a gente tinha um modelo médico da deficiência. Isso é verdade, mas a gente tem que observar também um monte de complexidades que a gente tem, né, no atendimento a esse público-alvo, e que
às vezes dificulta a atuação concreta de um defensor público e que vai dificultar, por consequência, se a gente judicializa, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, né? Então, por exemplo, pessoas vulneráveis, elas têm dificuldade de chegar com você explicando direitinho o problema dela, né? O que ela sabe é que ela tem um menino ou menina com deficiência ali que não está conseguindo ficar na escola. Lembrei o que eu queria falar. Que é previsto no nosso ordenamento que a escola tem que dar condições de acesso, mas não só acesso, também de permanência, né? Então, é isso, e a gente não vê isso. O relato mais comum, a gente também tem uns discrepantes, que, né, eu acredito fielmente que sejam exceção, mas algo que não é exceção é a gente ouvir o quanto a família é chamada para sair no meio do período, o quanto a escola ainda não está preparada para lidar com aquilo, né? E a mãe tem que ser chamada a ir retirar o filho corriqueiramente, né? E isso é um problema, né? E no caso das famílias mais vulneráveis, a gente tem essa barreira a mais de acesso à justiça, não só por falta de um instrumento adequado, institucional, como a Defensoria Pública, um advogado, mas também por essa dificuldade de, muitas vezes, né, sistematizar qual é o apoio que está faltando ali, de acessar na rede pública, seja de saúde, seja de assistência social, seja na própria escola, uma avaliação pormenorizada do que aquele filho precisa. Então, a pessoa vai chegar ali com o laudo do SUS, uma receitinha de uma linha. E o que a gente faz com isso? Né? De fato, o modelo médico está superado. Mas será que a gente já pode concluir que não é caso? Né? É claro que só com isso não dá para concluir que seja caso, de algum apoio. Mas também a gente não consegue concluir que não. Tem uma diferença aí, né, de famílias que tenham condições, que muitas vezes já fazem atendimentos multidisciplinares, podem contratar pedagogos ou psicopedagogos para fazer avaliações, né, que já vão vir pormenorizados. Mas, no caso do usuário da Defensoria Pública, isso não acontece. Eles vão chegar ali corriqueiramente com uma receitinha ali da UBS, dizendo em poucas linhas, né, o que não nos ajuda, que aquela criança ou adolescente precisa de apoio. Então, qual que é a nossa praxe? Né? Primeiro é sempre fazer um contato inicial com a secretaria, seja do município, seja do Estado, para tentar entender. Né? E o que é importante quando vocês forem em estados? Né? A gente faz esse ofício direto para a secretaria, mas a secretaria também se comunica com a escola, né, para que vocês informem o que vem sendo feito. O que é importante? Que informe tudo que de fato já foi feito. Já foi feita a avaliação pedagógica inicial? A política do ano passado prevê isso, né? Então, primeiro, a gente tem que fazer a avaliação pedagógica inicial. Toda escola tem que ter isso. Já peguei escola dizendo que não tem e não precisa. Não é verdade? Espera lá, precisa. Todas as escolas têm que ser capazes de receber e atender o aluno com deficiência e cumprir o que está ali, né? Seja no decreto, seja em outras leis. Caso a escola seja privada ou seja da rede municipal, a gente tem dispositivos semelhantes também na política municipal, enfim, na nossa legislação em geral. E por que não mandaram a avaliação pedagógica inicial? A avaliação pedagógica inicial, ela é exauriente? Ela me permite ter alguma conclusão de que, de fato, aquele apoio não é necessário ou é necessário? Então, tudo isso é importante, né? Que seja feito um trabalho adequado, que seja feito esse recepcionamento, que vocês que têm o conhecimento, né, o saber pedagógico, coloquem ali o que, de fato, são as barreiras que aquele aluno individualmente possui, quais são os apoios que são previstos para ele. A gente precisa saber disso, porque se a gente não souber, ao fim e ao cabo, a gente não vai denegar o direito de acesso à justiça dessa pessoa, a gente vai ajuizar com o que a gente tem, e aí vai depender da prova que a gente consiga fazer na ação. E aí a gente vai pedir perícia, vai pedir audiência, vai pedir uma série de coisas para tentar suprir o que a escola poderia já ter feito desde o início. Então, se a escola tem, em prática, tudo que a gente tem na nossa política, olha o quanto de ação eu poderia deixar de ajuizar. Eu adoraria não ajuizar tanta ação. Né? Adoraria que as crianças estivessem sendo melhor atendidas, mas, para isso, é preciso, ao menos, que a legislação e a política estejam sendo cumpridas. Né? A política ela é relativamente boa, eu considero, pelo menos. Né? Eu acho que, se ela tivesse cumprida na sua integralidade, a gente não teria um percentual altíssimo de ações ajuizadas. Né? É claro que
acho que cada caso é um caso, né? A doutora Maria de Fátima deixou isso bem evidente na explanação dela, e às vezes pode ser que a gente ajuize mesmo para fora da política uma coisa ou outra, né? Eu trago como paralelo, por exemplo, as ações da saúde. Nas ações da saúde, a gente tem uma discussão mais antiga, né, sobre o direito à saúde também é um direito fundamental, certo? Todo mundo sabe disso. Todo mundo tem direito a cuidar da sua saúde. Mas, hoje em dia, com o decorrer e a banalização, né, de ações de medicamentos e outras que envolvem a saúde, começou a haver uma chuva de ações e os tribunais superiores começaram a limitar isso. Então, começaram a botar um monte de requisito para poder fornecer um medicamento, por exemplo, quando não está preconizado pelo SUS. E a mesma coisa ali na educação, né? O SUS ele tem ali o RENAME, por exemplo, que é a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, o Estado tem a sua, o município tem a sua, e muitas vezes a gente chega ali com uma criança, um adolescente que precisa de um medicamento que está fora dali. Mas aí o que a gente vai ver? Se já tentou o que estava ali, né, que é o que o poder público preconiza. E na educação é mais ou menos parecido. Para a gente poder ir além, o ideal é que esteja sido oferecido pelo menos o que está na política. Mas isso é a tarefa que o Estado de São Paulo, pelo menos, ainda tem que implementar, pelo menos de forma completa, né? Especialmente falando aqui do serviço de apoio de atividades escolares. A gente tem feito algumas reuniões com a SEDUC, né, e a última informação foi de que talvez isso seja, eles estão com uma licitação ali em curso, me parece, que talvez até o fim desse mês, né, me deram esse panorama. Depois a Doris vai poder complementar e me corrigir se eu estiver errado, a gente tem uma nova reunião no fim desse mês para acompanhar isso. Mas é isso, né, caminharmos, a gente precisa caminhar. E fora, né, fora do que está ali, às vezes é preciso um caso ou outro, a gente vislumbra uma necessidade de um apoio que seja um pouco a mais, né, do que está na política. Isso pode acontecer. Às vezes o nível de comprometimento, né, de barreira mesmo de um certo aluno pode ser superior àquele que dá conta à política. Então, normalmente, o que a gente tem assentado assim nas nossas decisões do tribunal até, que não precisa de um cuidador não, né, que seria aquele extra classe, mas de um profissional de apoio ali dentro da sala, para cada um, exclusivo, isso não precisa. E quanto isso oneraria também o poder público, e quanto isso poderia causar também uma limitação de dependência ali do próprio aluno. Mas cada caso é um caso. Às vezes pode ter sido feita uma avaliação pedagógica em que a gente fica sabendo o contrário, né? Já aconteceu, é exceção, mas pode acontecer de os profissionais da escola irem até a audiência e dizerem que não. Nesse caso, existe o comprometimento A, B e C, de que é necessário. Por exemplo, a criança ela não consegue fazer o movimento com o lápis, a criança precisa de alguém ali o tempo inteiro, porque isso vai, de fato, fazer com que ela possa prender atenção, com que ela possa fazer uma tarefa ou outra. Então, cada caso é um caso, né? O que a gente mais quer é que esteja cumprida na íntegra a legislação e a própria política que a gente tem hoje. E aí, enfim, reiterando também a questão da comunicação, né, que é muito, muito importante mesmo. A gente tem uma minoria, né, de responsáveis que são mais complicados, vocês sabem, vocês lidam com isso, mas muitas vezes esse estado que a pessoa chega é resultado de uma vida, né, de anos dessa criança, recebendo nãos por aí, né, pode ser na área da saúde, também da educação, né, como a gente vê dificuldade, né, de acesso, às vezes o SER está em fila, o SER é o serviço de reabilitação, né, aqui do município. E como a gente vê dificuldades, né, de inserção em terapias, às vezes é aquém do que precisa, na questão da escola, às vezes vai pulando de uma para outra, e às vezes só depois da ação que a determinada escola vai fazer o atendimento educacional especializado. Então, não, já está na política, já tem que fazer, né? Então, essa é a responsabilidade de todos, né? Manter o seu atendimento educacional especializado, por parte do sistema de justiça também, caminhar, né, de acordo com os novos paradigmas que vêm surgindo, né, e poder prestar um serviço cada vez melhor e, de fato, ter uma sociedade que é plenamente inclusiva. Esse é o nosso norte, e é para lá que a gente pretende ir. O que eu queria passar era isso, estou à disposição para debates, dúvidas, e é isso. Obrigado.
Antes de passar a palavra para a professora Doris, eu queria fazer uma observação, que é a respeito da ausência da dirigente, professora Mônica, que ela está em reunião online com o secretário da Educação e provavelmente com outros dirigentes, por isso da ausência dela. Da fala do professor Luiz Gustavo, a minha equipe estava me olhando e rindo, que agora provavelmente sai a regulamentação do AE. Tá. É apenas 1 ano e meio, né? Pouca coisa, mas antes tarde do que nunca. E isso vai fazer uma grande diferença na questão da educação especial para as escolas estaduais, tá? Que é uma regulamentação que precisa ser feita. Tá, ok. Muito obrigado pela notícia, doutor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite da Diretoria Centro, agradeço a figura do supervisor Alfredo, essa iniciativa da dirigente maravilhosa, e a gente precisa de mais práticas como essa. Quero cumprimentar a mesa, a figura da doutora Maria de Fátima, doutora Tatiana, doutor Luiz, e é um imenso prazer estar aqui. Eu faço parte da equipe do CAP, né, Centro de Apoio Pedagógico, que atua no Departamento de Modalidades Educacionais Especializadas da Secretaria da Educação. Na verdade, o CAP, a ideia seria um centro de apoio mesmo, para apoiar as diretorias de ensino, para acompanhar, mas, infelizmente, 80% do tempo a gente fica voltado com os processos judiciais. Então, fico feliz com a fala dos doutores aqui presentes, porque muitas vezes a gente pega um processo e consegue identificar que o Ministério Público, o juiz da vara, não tem menor conhecimento. Então, estou muito feliz em saber que vocês atuam dessa forma, assim, e eu acredito que o Ministério Público, o Grupo GEDUC, tem atuando fortemente, e a gente vai melhorar muitas questões, e nossa parceria é fundamental, né? Ministério Público, Saúde, Educação, temos que estar todos juntos, realmente. Eu sei que o grande questionamento é sobre a figura do profissional de apoio especial, profissional de apoio escolar para atividades escolares. Então, realmente, a política, o decreto veio em abril de 2023, a resolução em julho de 2023, que normativou o decreto. Porém, é necessário a gente deixar claro que esse profissional não existia. Existia o profissional de apoio, que antigamente era o cuidador e hoje é o AVD, Atividade de Vida Diária. Então, nós estamos falando da construção de uma nova figura. Então, precisa pensar muito qual é a função, qual é a especialização, pensar em custos. Então, não é tão simples para a gente incluir, né, uma figura no quadro de funcionários da Secretaria da Educação. Então, realmente, foi um processo longo, de muito estudo. Agora, como o doutor Luiz já trouxe, nós estamos na fase final para a implementação. A princípio, não vai ser disponibilizado para todas as unidades escolares, porque a gente precisa realmente ter um olhar atento e muito cuidado qual vai ser a função desse profissional. Né? Como a doutora Maria de Fátima colocou aqui, a gente já disponibiliza muitos apoios. Então, se nossas escolas devem ser inclusivas, a gente fica pensando no cenário, né? Numa mesma sala, tem um professor auxiliar que já tem por determinação judicial, atendendo um determinado aluno. Um profissional de apoio escolar, atividades escolares, atendendo outro aluno. Então, dentro de um espaço onde deveria ser exclusivo, esses alunos podem ser segregados e contra a política da educação especial, né? Então, a gente está com muito cuidado em formalizar essa figura, tem que pensar muito qual é a atuação, documentos normativos, para que isso não se perca e não se torne uma medida exclusiva. Para isso, como os doutores bem colocaram, os documentos pedagógicos são fundamentais. O professor especializado é que conhece o estudante, ele vai poder saber quais habilidades esse estudante possui,
para poder potencializar essas habilidades que ele já possui, quais as habilidades que ele pode desenvolver. Porque, se a gente quer uma escola inclusiva, a gente tem que dar suporte, apoio, recursos e serviços para que esse aluno tenha autonomia. A gente não pode, como a doutora Maria de Fátima bem colocou, dar um apoio que se torne uma bengala. E aí fica cômodo para a unidade escolar, né, que esse aluno fica fazendo parte daquele profissional, não me pertence. E não é isso. Uma cultura inclusiva, o estudante elegível da educação especial, ele é da unidade escolar. Ele não é da educação especial, ele não é do professor especializado do AE, ele não é do professor do colaborativo, ele é um estudante que precisa, ele é elegível por quê? Ele vai precisar de alguns apoios, recursos e serviços para que ele desenvolva a autonomia de estar no espaço da rede regular. Então, eu não vou me aprofundar sobre a política da educação especial, que acredito que a diretoria Centro preparou um material maravilhoso, e nós vamos poder discutir sobre, mas o que a mesa colocou e o que nós concordamos na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é que a maior barreira que deve se eliminar é a barreira atitudinal. Essas mães, esses pais, eles precisam ser acolhidos. Quando entra no portão da escola, toda a unidade escolar é responsável por esse acolhimento. Então, se o pai, o responsável, se sente acolhido, ele já vem com tanto sofrimento, tantos nãos, então ele precisa ser acolhido. E, às vezes, ele vem da rede estadual, rede municipal e fala, eu quero o professor auxiliar, porque ele não tem conhecimento das normativas, da legislação, ele não sabe todos os apoios, recursos e serviços que a rede estadual pode ofertar. Então, ele tem uma ideia que ele vai precisar de alguém para ficar exclusivamente com o filho dele. Ele entra na unidade escolar, traz a questão. A primeira coisa que ele escuta é, não, não temos. E o não, ele já ouve o tempo todo. Então, é necessário que a gente fala, acolhe, escuta essa mãe, escuta a dor dela. Traga para ela a segurança que o filho dela está no espaço seguro. A gente, como gestor e unidade escolar, a gente pode falar, não temos esse profissional. Não, mãe, nós temos outros apoios. Nós temos esse profissional que vai atendê-lo dessa forma. Nós temos outro profissional. Daqui na escola, ele vai ser atendido dessa forma. E aí a mãe se sente segura para deixar seu filho na unidade escolar. Mas, quando ela escuta o não temos, que realmente essa figura, o professor auxiliar, não existe, não é previsto, não é um funcionário da rede estadual de ensino, mas ele tem outros apoios. E aí a mãe já bloqueia. Você pode mostrar tudo depois. Ela já escutou o não. E aí é importantíssima a figura de vocês, gestores de todas as unidades escolares, tanto da rede pública quanto privada, o acolhimento. E, como a mesa bem colocou, não é só no ato da matrícula. A gente precisa da devolutiva, demonstrar que nosso trabalho está sendo feito. Nós sabemos que tem muitas, a maioria faz um trabalho excepcional. Temos relatos de boas práticas, de alunos realmente que conseguiram avançar. E aí a gente precisa fortalecer isso. Claro que nada é perfeito, a gente sabe que a implementação da política vai demorar, a gente está andando, como o doutor mesmo colocou, nos últimos 5 anos a gente avançou com decreto, resolução e as normativas que seguirão. A gente está no caminho que estamos avançando, mas é necessário quebrar essa barreira atitudinal. A gente precisa pensar mesmo na inclusão, não só em tudo, né? Na comunidade, quando o aluno entra na unidade escolar, com a equipe de funcionários. Todos têm que acolher esses estudantes de forma que essa mãe se sinta segura e não vá procurar o Ministério Público para ter o que é de direito, né? Então, eu agradeço imensamente, aprendi muito aqui com tudo que foi falado, e nós, da Secretaria da Educação, estamos, sim, atuando de forma... E é muito gratificante que o Grupo GEDUC está com a gente, atuando, né, porque a gente tem que trabalhar em parceria. Agradeço a presença de todos e o convite.
Muito obrigada. Na nossa organização, nós temos agora um espaço para perguntas para os expositores. Eu peço a gentileza de alguém disponibilizar os... Ai, desculpa, supervisor, eu posso só complementar. Respondendo o que o Dr. Luiz falou, o profissional de apoio escolar, atividades escolares, já está em fase de finalização, passou por um processo de licitação e toda a burocracia para a contratação, já está na fase de contratação das empresas, né? E aí eles têm 30 dias para disponibilizar. Só lembrando que, como é o início, vai ser um experimental, vai ser direcionado para algumas escolas, e aí, dando certo, em 2025, a gente espera implementar em toda a rede. Bem, a professora Andréia está com o microfone. Tem alguma pergunta, alguma questão? Ali, Andréia, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Patrícia Faina, sou vice-diretora da escola Luiz Gonzaga Riguini, que fica ali próximo ao bairro do Limão. E na verdade, eu estou muito agradecida por estar participando, mas eu quero trazer uma questão que a gente vivencia na escola e que eu acho que boa parte de vocês também podem estar vivenciando. Então, o processo da educação especial, ela atende estudantes que são elegíveis. Só que o processo para que esse estudante seja elegível na sede, ele não é tão fácil, né? Então, eu acho que assim, que tem a Defensoria Pública, a questão do Judiciário, tem a questão da escola, mas tem uma lacuna aí no meio, que é a questão da saúde. Então, por exemplo, a gente identifica algumas crianças que são elegíveis, que seriam elegíveis, né? Porque elas não constroem a interpretação, mesmo com muitas intervenções, elas não absorvem, não compreendem a estrutura da escrita e com isso, não se alfabetizam. E quando a gente chama a família, a gente percebe que essa família está numa situação de vulnerabilidade, por conta disso que essa criança não foi identificada disso. E a gente providencia um encaminhamento. Mas esse encaminhamento, para que ele caminhe e essa criança tenha um laudo que a torne elegível na sede, é muito difícil. Então, aquela criança que muitas vezes necessita de uma educação especial, por exemplo, a minha escola agora, ela ganhou uma sala de recurso, né? Então, a gente tem algumas crianças que são elegíveis, alguns adolescentes, na verdade, do espectro autista, de síndrome de Down e tudo mais. Mas a gente tem outras crianças e adolescentes que chegam no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, que minha escola é uma APEI de 7 horas, que atende os dois fundamentos, os dois segmentos, Fundamental 2 e o médio. E essa criança, esse adolescente, ele chega copista, porque ele não consegue atribuir significado à letra. E visivelmente, ele é elegível da educação especial, só que a família não consegue um laudo. Então, a minha sugestão é que os poderes se conversem para que digamos, esse laudo chegue de uma forma mais fácil, porque a gente percebe que as famílias são de situação vulnerável. A minha escola, ela atende comunidades grandes ali do bairro do Limão, né? Então, assim, a gente percebe, quando a gente chama a família, a gente percebe que a família também precisava de uma orientação nesse sentido. E o máximo que a escola consegue fazer é providenciar o encaminhamento com um relatório pedagógico, mas que é muito demorado. Então, tem muitos, a gente, né, como trouxeram, né, os doutores, que existe uma demanda muito grande, que a escola precisa entender se é pertinente ou não. Mas tem o outro lado, que são estudantes que necessitam de educação especial, mas o processo para eles se tornarem elegíveis na sede é muito, muito demorado, muito longo. Tá certo? Muito obrigada.
se me permite. É que a nossa prática, doutora, é assim, a SED, a Secretaria Escolar Digital, ela, depois do decreto, né, e a 7635 e a resolução 21, nós pensamos exatamente em agilizar muitos processos, né? Mesmo porque a gente prevê a matrícula antecipada para que, quando o aluno ingresse, ele já tenha todos os apoios e recursos disponibilizados, porque tem alguns apoios que passam por contratos, enfim, e demoram um tempo. Então, o que... desculpa, esqueci seu nome. E o que ela trouxe é que, segundo a resolução e decreto, estudantes elegíveis da educação especial são estudantes com deficiência, né? Estudante com transtorno de espectro autista, do autismo e altas habilidades de superdotação. Porém, desde 2023, a gente já passou uma orientação, até depois eu posso disponibilizar, sobre a questão do atendimento educacional para os estudantes que não têm laudos ainda. Então, a gente sabe que realmente tem famílias que o estudante passa anos em investigação por conta do trabalho, da dificuldade do acesso na saúde. Porém, nós estamos falando aqui de apoio pedagógico, né? Então, a Secretaria da Educação, desde 2023, já disponibilizou, já alterou na sede que, quando o aluno, mesmo porque a nota 4 do MEC diz que o laudo não é impeditivo, ele é um complemento, ele precisa desse laudo para qualificar os serviços. Então, ele vai precisar de um laudo, sim, para um transporte adaptado, porque vai ver a necessidade dele naquele transporte. Ele vai precisar de um laudo para o cuidador. Então, ele vai qualificar o serviço. Mas, na questão pedagógica, o atendimento educacional especializado, que seria a parte pedagógica, quando uma família não fechou o diagnóstico, ela está sob investigação, até mesmo ela nem percebeu que o filho dela pode ter algum comprometimento. E aí, então, desde 2023, é permitido matricular esse aluno na secretaria escolar e disponibilizar o AE, mas lembrando que nós não fazemos diagnósticos, né? Nós somos professores especializados da rede estadual de ensino. Nossa matéria é pedagógica, não é clínica. Então, se o professor regente identifica, ele pode fazer um relatório substancial falando sobre as dificuldades do estudante. O professor especializado do ensino colaborativo, ele pode, na sala, observar, ele é um professor especializado, faz um relatório sobre esse estudante. O professor especializado que já tem na sua unidade escolar, vamos supor que seja um aluno com DI, suspeita de diagnóstico de deficiência intelectual. Tem um professor especializado na sua unidade escolar, que é professor especializado em DI. Ele vai fazer uma avaliação pedagógica desse estudante. Então, tendo esses 3 documentos pedagógicos que comprovam, por professores especializados, que há suspeita de um déficit cognitivo, e aí vocês vão chamar a família, conversar, entender se essa família realmente precisa desse apoio, vai encaminhar essa família, através de todos esses relatórios para a saúde, para que a gente consiga fechar esse diagnóstico para qualificar esse serviço, mas vocês podem disponibilizar o AE. O que deve ser feito? O pai, o responsável, deve fazer uma autodeclaração, porque nós não vamos falar, ele tem deficiência intelectual, ele é autista. Não, nós vamos comprovar com nossos documentos pedagógicos que ele tem um déficit cognitivo. E aí o pai faz uma autodeclaração. Lá na Secretaria Escolar Digital, já tem essa possibilidade, porque a gente não vai marcar esse estudante como deficiente intelectual. Lá, nós estamos trabalhando lá com a CITEM, que cuida da parte da tecnologia do sistema da Secretaria Digital, e eles já estão providenciando, não sei se ainda já foi disponibilizado, uma aba para você pôr em investigação. E aí, se você detectou que realmente o que ele precisava era de um plano individual para que ele realmente consiga se desenvolver, e se a mãe fecha o laudo, ótimo, disponibiliza todos os apoios e recursos que ele tem direito, que ele vai necessitar.
mas ele pode depois sair do atendimento se verificado que ele não faz parte. Mas há essa possibilidade, porque realmente o laudo não pode ser impeditivo para o atendimento educacional especializado na área pedagógica. A qualidade de serviço, como transporte e cuidador, o antigo cuidador, que hoje é o PAE-AVD, ele vai precisar do laudo, sim. Então, a gente realmente, desde 2023, tem essa orientação. Doris, a defesa, doutora, a defesa que se faz nos processos, tanto pela Procuradoria do Estado como pela Procuradoria do município, é exatamente isso, que o laudo não precisa esperar o laudo médico, que a questão deve ser uma análise de cunho pedagógico, para ver se aquela criança, aquele adolescente, precisa ou não do apoio, não digo nem do apoio especializado, da inclusão na sala de recursos, né, da atenção especial. E, agora, o que eu acho importante, professora Doris, professor Alfredo, e todos os presentes, vou reforçar, essa questão, o que gera muito processo, né, na vara da infância, ou agora só na vara da infância, mas anteriormente nas varas da fazenda também, é essa questão de você, exatamente essa questão da elegibilidade, e a elegibilidade, inclusive, para a questão do apoio especializado, se vai ser professor auxiliar, porque muitas vezes na audiência, o que eu percebo? Vem o representante do Estado e do município e fala assim, não existe essa figura no Estado, não agora, porque agora existe no Estado, mas vamos imaginar o município, não existe a figura do professor auxiliar. Vamos falar do professor auxiliar, até porque a previsão do decreto mesmo é para um apoio especializado, né? Não fala expressamente em professor, não fala que é professor. Mas a gente sabe disso, é óbvio, por isso que está judicializado. Não é verdade? Até porque a legislação diz que será um apoio especializado em sala de aula para a clientela especial que precise efetivamente. Então, isso é que nós vamos analisar, se precisa ou se não precisa. Por quê? Professora Doris, professor Alfredo, o que a gente tem percebido na prática? Que a gente chama o professor, chama o coordenador pedagógico e eles explicam de forma cristalina se precisa ou não precisa, quando é que precisa professor, quando não precisa, quando precisa só, quando dá para dividir com outros alunos dentro da mesma sala, quando precisa de exclusividade. Então, todas essas questões, por isso que eu digo, a elegibilidade é que é importante, e eu acho que é importantíssimo desburocratizar essa questão. Inclusive, imagina, aguardar laudo, não tem nem cabimento uma coisa dessa, não é verdade? Quando se defende exatamente que a avaliação tem que ser absolutamente pedagógica sobre as necessidades. Afinal de contas, o que a gente busca no melhor interesse da criança? Que ela consiga estar incluída e que consiga assimilar o conteúdo, a socialização, todas as finalidades escolares, não é verdade? Então, não tem cabimento a gente rotular de uma forma ou de outra. E é importante isso. Professora Doris, a gente sabe que não existe ainda para todo mundo, e como não existe para todo mundo, mas existe determinação legal e decretos normativos, é claro que as pessoas vão continuar ajuizando. Entendeu? Porque nessa escola ainda não chegou, porque é só um projeto piloto. Agora, também projeto piloto, para editar o decreto, também foi feito estudo, não é verdade? Acredito eu, para poder baixar o decreto. 1 ano e meio se passou e a gente ainda está aguardando, e mesmo assim um projeto piloto. E aí realmente fica difícil de você continuar as decisões judiciais, as pessoas procuram. Agora, voltando àquela questão, como a professora Doris falou, receber a mãe, explicar para ela, porque a maioria das mães não entende direito o que é sala de recurso, a maioria da mãe não sabe o que é o tal do professor colaborativo, sei lá, eu sei que tem nomenclatura diferente do município para o Estado, a gente sabe, mas elas não conseguem entender isso, quais são a atenção individualizada, a questão de quando tem o estagiário, agora acho que vai ser esse profissional especializado que o doutor Luiz noticiou, que está para sair agora, que sempre tem que começar. Eu entendo, o Estado de São Paulo é uma coisa muito grande, vai ser implantado e tal, mas é preciso que a gente corra, porque, na verdade, como é que se fala? A infância não pode esperar. Tá? Só complementar, em relação ao laudo, aí saindo da educação, uma vez que vocês, né, vislumbram que tem alguma doença ali, que tem que ser diagnosticado,
e a família se recusa, então vamos agora na proteção da criança e do adolescente. Então, isso é importante, porque pode estar ocorrendo uma negligência dos genitores em relação aos cuidados daquela criança e adolescente, seja por diversas situações, até mesmo por entender que não tem, mas se vocês vislumbram que há uma necessidade de uma investigação, a família se recusa, passando, né, para a nossa atuação efetiva, lá, de uma situação de risco, de uma possível negligência, é importante até que comunique o Ministério Público. Olha, essa mãe, porque uma vez que há um diagnóstico, um acompanhamento de saúde, as potencialidades daquela criança vão ser trabalhados, o que também vai ensejar no melhor atendimento da escola. Então, tudo isso anda junto, essa interlocução é fundamental. O laudo não precisa, como já foi aqui bem esclarecido, mas para a proteção da criança, para a garantia dos direitos dessa criança e do adolescente, é fundamental que ela tenha esse acompanhamento de saúde. Então, aí sim, seria o caso de uma comunicação ao Ministério Público, se o caso até acionamento do Conselho Tutelar, para que essa família seja sensibilizada a cuidar dessa criança de forma adequada. Obrigada. É só uma complementação final. É só para reforçar, né, o que a professora Doris colocou, de que a própria escola pode fazer essa ponte, né? Não precisa de mais burocracia que isso. Na verdade, é muito importante que a gente atue em rede sempre, e a gente não precisa chegar ao ponto de uma judicialização, né? Então, a própria escola pode encaminhar para a saúde, normalmente, não tem problema algum com relação a isso. E aí a gente tem uma primeira situação, que a doutora Tatiana colocou, que a criança pode não ter sido encaminhada, eventualmente, por negligência da família, que seria caso de acionamento de instâncias fiscalizadoras, né, como Conselho Tutelar, Ministério Público. Mas pode ser também que a barreira ali, o impedimento, seja a dificuldade de acesso da pessoa. Isso. Ausência de vaga, fila. Se for esse o caso, aí pode encaminhar para a Defensoria Pública, porque a gente vai lidar com isso, vai oficiar a saúde ou, enfim, o órgão ali subordinado à secretaria que quer que seja, né, para cobrar explicações, né? Ó, a criança precisa desse atendimento, por que não está tendo? E, em última análise, a gente pode ajuizar ações, não só na área da educação, mas também na saúde, ações individuais, né? Então, se a questão é barreiras de acesso à saúde por dificuldade no próprio serviço de saúde, também mandem para a Defensoria Pública. A gente está à disposição também para o atendimento das famílias nessa área. Eu gostaria de complementar o que já foi dito, e provavelmente a maioria esmagadora não sabe dessa informação, é que existe uma proposta cabeçada pela Comissão de Educação Especial da Diretoria Centro, junto à Escola Especializada ABADES, de que a ABADES façam uma parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Secretaria de Estado da Educação para a emissão do laudo. Só que isso é uma proposta, nós estamos ainda no comecinho da conversa. Se tudo der certo, provavelmente daqui a alguns meses, né, isso se materialize. Por quê? Porque isso envolve interesses de ambas as partes, envolve custos, envolve uma série de procedimentos técnicos para a sua operacionalização. Eu estava aqui escrevendo no celular exatamente sobre isso, indagando o ABADES de uma possível reunião que faremos sobre isso nas próximas semanas, porque nós sentimos este problema da dificuldade que a família tem de acesso ao laudo. Bem, então nós temos uma escola especializada que possui, além da questão escolar, a questão clínica, que pode estabelecer esta parceria, Secretaria de Educação, Secretaria do Estado, mas isso tudo demanda um certo tempo. É claro que entre esta parceria sair publicada no Diário Oficial e hoje tem um longo caminho, para caminhar neste longo caminho, as orientações que aqui foram dadas, mas vislumbra-se lá para o futuro alguma coisa nesse sentido. Talvez se não for com a ABADES, talvez com uma outra instituição. Por quê? Porque esse problema não é um problema específico dessa ou daquela escola, não, isso é um problema generalizado, seja para o aluno da escola pública, principalmente, mas também para alguns alunos da rede privada. Então, existe essa intencionalidade de formação dessa parceria. Tá ok? Bom dia. Eu gostaria também de complementar a fala para um assunto muito importante. Hoje nós estamos falando em educação especial, educação inclusiva, né? E vale lembrar que a gente, no momento, estamos falando dos elegíveis à educação especial, mas dentro
nas defasagens, nós temos defasagens de aprendizagens, transtornos de aprendizagens, que são estudantes que também têm necessidades educacionais específicas e que devem ser vistos, independente de ter ou não diagnóstico. Então, todo estudante que necessitar de adaptação curricular ou adequação, ele tem que ser atendido. Não adianta a gente pensar que vai dar um texto para um estudante pré-silábico e ele vai responder. Se esse estudante chegou ao 5º ano com essa defasagem, pode ser que ele tenha algum diagnóstico? Pode ser, mas pode ser outras coisas. A gente tem uma rede heterogênea, nós temos muitas dificuldades, né? A gente tem estudantes que mudam de escola constantemente, que não têm o apoio familiar, que estão em situação de vulnerabilidade. Existem N questões, e que, às vezes, esse estudante não foi atendido adequadamente. Pode não ser um transtorno de aprendizagem, mas, às vezes, a própria agitação, a hiperatividade dificultou todo esse processo e inúmeras questões. Só que existe a progressão continuada. E nós não vamos abandonar esse estudante, porque ele não é o responsável pelo fracasso. Alguém fracassou, ou várias pessoas fracassaram nesse trajeto, nesse processo do estudante. E nós, como profissionais da educação, temos a obrigação de apoiar esse estudante no que ele necessitar, independente dele ter ou não um diagnóstico. Todos os estudantes têm direito à aprendizagem, tá? Eu vou passar a palavra, que tem outra pergunta. Obrigada, bom dia. Meu nome é Vanessa, sou da Escola Teia Multicultural. É mais uma questão, assim, eu vejo que a gente tem muitos problemas comuns, tanto na escola pública quanto na privada, né? E temos algumas coisas diferentes também. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, se já foi pensado em termos da justiça mesmo, né, que a SEDUC sempre nos dá o apoio, a DE, enfim. Mas, assim, foi falado até que, às vezes, a mãe sofre com a falta da informação, né, do contato. Na escola particular, às vezes, a gente está sofrendo um outro problema. A mãe fala assim: é o meu filho sendo o meu filho, não quero ser informada sobre isso todo dia. Mesmo, eu tenho isso. Mais uma vez, é isso mesmo, a gente sabe que ele é assim. E aí a gente tenta comunicar, porque a criança, ela está, claro, todos sabem, em desenvolvimento. E é um desenvolvimento muito rápido. E, às vezes, de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ela pode estar tendo comportamentos, né, diferenciados, que estão querendo dizer uma outra coisa, e conversar com a família é extremamente importante. E, às vezes, a família acha que... E aí diz o seguinte para nós: vocês estão nos perseguindo. Nós vamos falar na justiça que vocês estão perseguindo o meu filho, quando a gente, na verdade, quer entender, né, o que está acontecendo, quer esse contato, quer avisar os pais do que está acontecendo dentro da escola. E nós temos diversos alunos, né, neurodivergentes, e temos caminhado bem, mas também temos uma metodologia bem diferenciada, com muitas interações artísticas, e que talvez não sirva essa metodologia para todos. Talvez, né? Então, assim, uma criança, por exemplo, TEA, que tem que ter muita previsibilidade, que tem que ter uma rotina, coisa muito certinha. O excesso de estímulo, às vezes, que as questões artísticas trazem, pode não ser o ideal para ela, pelo menos naquele momento que ela está. E aí uma outra questão, quando a gente pede para a mãe, que já tem um laudo que tem 1 ano praticamente, quase 1 ano esse laudo. Mãe, nós estamos observando outras questões no seu filho, temos o relatório pedagógico. Seria interessante termos um novo laudo. E essa mãe fica protelando, dizendo que já tem um laudo. Por que a diferença do laudo? Porque uma coisa é um aluno TEA, uma coisa é o aluno TEA, por exemplo, com TOD,
Uma coisa é o aluno TEA, e aí também agora está aparecendo o TDAH, etc. E a gente quer poder dar um melhor, né? Mas a família acha que a gente não pode pedir um novo laudo. Eu pergunto, existe alguma referência de quanto em quanto tempo a gente pode pedir um novo laudo, né? Mostrando ali nos relatórios isso. Então, assim, para entender. E aí, quando a questão, por exemplo, nós cuidamos do lado pedagógico. Eu tenho vários alunos que têm ATs. Eu tenho um aluno específico que tem AT e começou, ele é TEA, começou a demonstrar um comportamento opositor e está agredindo aluno, professor, o próprio AT dele, da família. Qual que é o limite para que a gente possa encaminhar essa família da melhor maneira, né? Porque, assim, são crianças pequenas, 6, 7 anos, estão ficando com medo do colega, acaba se afastando naturalmente, porque são crianças também, estão sendo vítimas também. E aí, quase todo dia está tendo que ter contenção. Então, assim, por mais que a gente tente conversar com a mãe acaba se sentindo perseguida. Então, assim, é difícil essa relação. E, assim, eu tenho muitos, e isso acontece, assim, 1%, mas acontece. Né? Então, eu queria até entender a visão jurídica disso, porque o tempo todo é a questão da ameaça, né? que vai judicializar, etc. Eu queria entender um pouco a visão de vocês em relação a isso. Eu vou falar algumas coisas, mas logo vou dar a palavra para a doutora Tatiana, que eu acho que o destinatário final é o Ministério Público. Mas, enfim, o que eu acho? Essa é a questão. A escola vai verificar, a doutora Tatiana até mencionou isso, se aquela criança, como ela falou sobre a questão do laudo, se a falta do laudo, por exemplo, naquele caso, está colocando a criança em situação de vulnerabilidade que precisa de uma medida de proteção. É exatamente isso. Ou seja, se vocês estão vendo, o colégio está vendo que a criança está tendo problema, está externando, né, situações que precisam de proteção, que precisam ser encaminhadas, que precisa de um novo laudo, que talvez o laudo não esteja adequado, ou mesmo criança que toma medicação e que a medicação não está adequada. Tem milhões de situações, não é verdade? E a família negligencia, a família não quer, e a família acha graça, a família... Tem dois caminhos. O primeiro caminho é o Conselho Tutelar. Não dando certo com o Conselho Tutelar, é o Ministério Público. Tem que levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público, porque só existe um caminho para poder, de alguma forma, obrigar a tomar qualquer tipo, é o ajuizamento de uma ação para aplicação de medidas de proteção. Mas o Ministério Público vai instaurar, se o Conselho Tutelar não conseguir resolver, o Ministério Público vai instaurar o quê? Vai instaurar um procedimento lá interno, administrativo, vai ouvir, e só depois, se for o caso, vai entrar com a ação pedindo uma medida de proteção, que aí, inclusive, contra os genitores, que não estão tomando providência. Então, esse é o limite. Aquela criança está em situação vulnerável, essa criança está precisando de medida de proteção, criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento merecem proteção integral. O que o ECA diz? Que a autoridade judiciária deve agir sempre no melhor interesse da criança, não dos pais. Então, isso tudo vai ser visto através dos encaminhamentos. Mas é preciso que a escola veja, está faltando a orientação? A escola já orientou, já chamou, não deu jeito, já acionou o Conselho Tutelar também não conseguiu, e aí eu passo a palavra para a doutora Tatiana. Isso, né, se não tiver realmente, porque aqui a gente está falando da proteção da criança e do adolescente. Então, uma vez que ela tem que ser protegida, então, separando, uma coisa é a educação, ou a inclusão, o atendimento que a escola dá para aquela criança. E a outra vai ser a proteção dele, se ele está realmente tendo seus direitos ali garantidos. Se não estiver, Conselho Tutelar, Ministério Público, a gente sempre inicia um procedimento, né, administrativo para não chegar ajuizando já uma ação. Mas, muitas vezes, se não for realmente resolvido na esfera administrativa, aí sim, por meio de ação judicial, para aplicação de alguma medida protetiva. Doutora, quero só complementar, acho que a pergunta dela, falando mais da parte pedagógica do que da jurídica, que acho importante a gente sinalizar também a necessidade da escola se movimentar à vista de formação dos professores. Hoje a gente tem um desafio muito grande, que é trabalhar com a diversidade dentro da escola. E a valorização da diferença, ela tem que acontecer em todos os espaços.
principalmente nas escolas. Então, trazendo o fato que eu esqueci o nome dela, acho que é a Vanessa, né, que a Vanessa trouxe, é importante a gente destacar que os professores precisam de formação e de informação, principalmente quando se trata do espectro. A gente tem um espectro muito variado de comportamento, de comunicação, de interação social. Ela trouxe a questão da previsibilidade, que em alguns casos é super importante para a criança com autismo, e a questão da adaptação de currículo. Então, se vocês na escola estão percebendo que a criança não está se beneficiando de alguma atividade, que isso desregula comportamento, que isso acaba prejudicando o processo de avanço, de educação, de aprendizagem dessa criança, é importante que a escola se mobilize para poder oferecer a adaptação, a flexibilização de currículo de acordo com a necessidade do estudante. Então, é importante também a gente entender que a responsabilidade ela é conjunta, né? Ela é coletiva, então não é só da saúde, não é só da justiça. E a gente tem encontrado bastante essa questão de terceirização do problema. Então, a escola não consegue resolver, eu vou pedir o laudo, eu vou pedir para a justiça, eu vou pedir para a assistência social. E esquece um pouco também do nosso quadrado ali, que é a parte da educação. Então, a movimentação no Estado em relação à formação de professores tem acontecido desde a época da pandemia, com a inauguração do canal da Educação Especial, que muitos de vocês já conhecem, inclusive a Doris já participou, e a gente tem, dentro da programação do canal da Educação Especial, não só temas relacionados à educação de pessoas com deficiência, TEA e altas habilidades de superdotação. Mas nós já tivemos formações sobre o atendimento educacional em ambiente hospitalar, nós já tivemos formação sobre dislexia, sobre TDAH, dentre outros temas que são pertinentes ao trabalho do professor. Então, depois, com o material que a gente vai enviar para as escolas, sobretudo as privadas, nós temos um link lá das nossas formações da educação especial, que pode servir para vocês depois utilizarem nas formações dos professores nas escolas privadas, tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Ali. Bom dia, eu sou professora Vanúzia, coordenadora do Padre Manuel da Nóbrega, na Casa Verde. Eu fiquei até em dúvida se eu colocava isso aqui para o grupo, mas eu acho que é necessário, né? Eu sou professora há 34 anos e estou na coordenação há 5 meses, vai fazer agora. E, assim como a doutora falou, realmente, a gente nunca viu tanto autista na escola. E aí eu fico pensando, será que eu não vi porque eu era professora de ensino médio e essas pessoas estavam escondidas ou não diagnosticadas, né? É uma grande questão que eu sempre me coloco. E aí chego numa coordenação e aí eu vejo muito mais. E é um universo, gente, gigantesco. Então, assim, é daqueles que não têm laudo e a família é precarizada. E aí eu corro desesperada e essa comissão da diretoria de ensino tem me acudido e me ajudado muito. Eu agradeço aos dois, né? Comecei com o André e agora o Jefferson também, já foram na minha escola, eu vou atrás deles. E como é gigante, então eu tenho desde a menina que é deficiente visual, mas não é totalmente deficiente visual, até o garoto que não tem laudo, mas ele não está alfabetizado, e aí a PEC chega para mim e fala assim, mas Vanúzia, ele pode não estar alfabetizado, porque foi a pandemia, porque foi isso. Aí você fala, é verdade. Só que aí eu tenho um garoto no primeiro do médio que também não é alfabetizado, o do 6º ano é mais do que ele, e ele tem tratamento já há 4 anos, e aí a gente chama essa família de novo e descobre tudo isso, aí você percebe, olha o outro universo que a gente encontra. Dentro dos laudos também tem outro universo, de laudos que são feitos em 30 minutos, que você já desconfia. Eu já estou colocando uma lista, gente, de quem dá laudo que eu não confio, né? Eu já estou procurando CRM, eu entrei nessa piração, e olha que eu estou somente há 5 meses. E aí eu queria trazer uma questão que vocês estão me acompanhando, a Andréia me acompanhou, inclusive com a família. Eu entro na coordenação em abril, tinha uma menina sumida desde março da escola. E a gente tentando, e não conseguia que a família viesse.
né? Ah, vamos para o conselho tutelar. Aí a minha carta, sim, foi. Ela foi lá para pegar, deixar um atestado médico, e eu falei, eu preciso conhecer sua filha, eu preciso vê-la. E a mãe falou, mas ela não consegue vir à escola. Eu falei, olha que mentira, gente, eu não poderia fazer isso. Então, tudo bem, marque um dia que eu vou à sua casa. Aí ela apareceu na escola. Eu já estava salvaguardada, já estava encaminhando as coisas com a diretoria de ensino. No primeiro momento, eu chegava para essa família, eu e a outra coordenadora da escola, e falava assim, o que a gente pode fazer? Porque não adiantava mandar as atividades para ela fazer em casa. Ela não fazia, ela estava sob efeito de medicação fortíssima. E quando a gente tomou essa iniciativa, porque a gente não sabia se essa menina estava, sinceramente, em cárcere privado. Ela podia estar em cárcere privado. E quando ficamos com essa garota na escola por umas 2 horas, ela estava totalmente dopada. E eu vi que o buraco era mais embaixo. Aciono a comissão, Andréa vai para a escola, ficamos, sei lá, umas 2 horas com essa família, com essa mãe. A mãe não queria que a menina fosse para a escola. Não queria, ela não quer. E ela só procura a gente porque ela precisa de presença para ela ter o Bolsa Família. E aí eu começo uma parceria, é tudo parceria, gente, uma parceria com a UBS do meu bairro, para que eles descubram junto ao CAPS se essa menina realmente está sendo atendida. E aí a equipe multidisciplinar da minha UBS faz uma reunião com o CAPS e vem com as informações. Então, olha isso, né? Então, aí eu fico pensando, e realmente a menina ela tem um laudo gigantesco, gente. A André esteve com a gente, né? Talvez seja grau 2 de TEA, de suporte 2, é esquizofrênica, tem déficit intelectual, tem o irmão com paralisia cerebral. Aí você fala assim, e aí? Essa menina está no 9º ano, em progressão continuada. E a gente vai fazer o quê com ela? Né? Aí o Jefferson começa a me apresentar outras coisas. Se ela ficar mais de 6 meses em casa, era isso que eu queria saber de vocês. Ela pode ter atendimento domiciliar. Então, essa é a minha pergunta. Eu não sei se vocês têm esse tipo de caso, mas nós temos, assim, caso... e também tem as famílias que chegam para a gente dizendo, meu filho tem TEA, e os professores falam, não consegui identificar nada. E eu chego para a mãe e falo, mãe, por gentileza, me dá mais 1 semana para eu observar sua filha? Então, assim, é um universo gigantesco, mas nesse caso específico, eu queria saber de vocês sobre esse caso, que é um caso que vocês estão acompanhando junto comigo, de uma família que tem apoio da saúde, mas não quer o apoio da educação. Esse caso é parecido com o outro, é exatamente a questão da proteção, se está precisando de aplicação de medidas de proteção. Se a mãe está mantendo essa criança em casa, ou essa adolescente, não sei, dopada, não está levando com medicação, por isso que eu digo como é importante a escola. Tudo aparece na escola, na verdade. Vocês é que descobrem tudo. Tudo aparece na escola. A escola já está percebendo. Olha, uma criança 6 meses não vai na escola, é isso? Mais ou menos 6 meses. Isso, com atestado médico, mas, de qualquer maneira, isso é uma coisa para ligar um alerta, não é verdade? Então, e o que eu acho importante, que é o que eu sempre falo, né? Que na área da infância e da juventude, exatamente, a gente precisa trabalhar em rede. Isso que você relatou é trabalho de rede, é acionar a rede, acionar a saúde, não é verdade? Acionar, se for o caso, o próprio CREAS ou o próprio CRAS para ir até a família para saber exatamente o que está acontecendo, fazer um acompanhamento, o acionamento da rede. Não deu certo esse acionamento da rede, a coisa está complicada, tem que acionar o Conselho Tutelar, 6 meses fora da escola e depois, Ministério Público. Se o Conselho Tutelar também foi até lá e não viu o que está acontecendo, essa criança está sendo privada de atendimento escolar, não é verdade? Como é que pode uma coisa? Não pode ficar fora da escola. E aí vai ter que, se for necessário, é como é que a gente acabou de falar, se não resolver pelo Conselho Tutelar, se o Conselho Tutelar não conseguir resolver, seja de que forma for, leva os fatos ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público vai abrir um procedimento administrativozinho e vai ver, vai chamar, vai pedir esclarecimento na área da saúde. Mas a doutora Tatiana só vai judicializar em último caso. O que é judicializar? Entrar com uma ação de medida de proteção para determinar que o pai e a mãe façam isso, façam aquilo, tomem tais providências. Mas isso é melhor evitar, não é verdade? Então,
acionando a rede, o Ministério Público também acionando, capitaneando quando precisa, porque não, todo o resto já foi tentado e não se conseguiu, é exatamente a mesma coisa. Essa criança, imagina, uma criança, um adolescente que está há 6 meses e ainda com uma escola que é em situação de dopada pelos remédios, gente, isso é muito sério, né, doutora Tatiana? É importante essa interlocução com a rede que vocês estão fazendo, né? Procurou a saúde, porque todos têm o seu papel. Em regra, tem que chegar no Ministério Público depois que nada, né, chegou a um resultado efetivo. Porque, como na questão anterior, talvez, será que não seria o caso também, né, da escola mudar o plano individual, fazer adaptações, porque se está tendo tantos problemas, agressões, será que também, qual que é o papel da escola, o que foi feito, como, né, também aqui foi dito. Então, todos têm que atuar e esgotar a sua atuação ali, né? Tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Houve essa articulação em rede, muitas... Não, aí vem para o Ministério. Muitas vezes o que acontece, eu instauro lá o procedimento, tudo, e marco reunião. Saúde, educação. Pô, nunca ninguém tinha se falado, entendeu? Não tinha se conversado ali. Então, chegou no Ministério Público para eu poder juntar todos ali os agentes para que, olha, o caso é esse, a gente precisa de uma atuação conjunta. Um vai fazer a diferença na atuação do outro. Então, isso teria que já ter sido feito lá atrás, já ter sido conversado, para aí, então, sem solução, chegar para o Ministério Público. Mas, é claro, essa comunicação, o acionamento da rede de proteção é fundamental. E a escola, como, né, a doutora Maria de Fátima falou, realmente, a gente que trabalha com a infância, a escola, assim, ela é a porta de entrada mesmo para muitas situações. E essa visão, não só em relação à educação inclusiva, mas também na situação de vulnerabilidade, agressões, negligências. A escola é quem está ali no dia a dia, abuso, né? Então, a escola está ali no dia a dia observando, mas é fundamental a interlocução com a rede de proteção. Doutora, só para complementar, acho que é importante também, porque a Vanúzia é uma coordenadora fora da curva, né? Então, ela procura os apoios ali, as parcerias dentro da comunidade dela. Então, ela faz essa parceria e fica até como, talvez, um exemplo de práticas que dão certo dentro da comunidade. Então, a escola sair desse espaço para buscar esses apoios, inclusive na saúde. E aí, a título de informação para o pessoal da rede estadual, ela também falou da questão do atendimento domiciliar, né, que tem bases legais, resolução, inclusive no Estado, a Resolução 25, que traz possibilidade do atendimento domiciliar com mais de 180 dias de afastamento dos estudantes que estão em tratamento de saúde. Tá? É que precisa ver se é necessário, né? Exatamente. Isso que eu falei, exatamente. Às vezes a mãe, como ela mesmo falou, a preocupação, às vezes a mãe está mantendo ali sem... Nós tivemos um caso de um adolescente que a mãe mantinha fora da escola também, o menino tinha 15, 16 anos e tinha um laudo de TEA, e uma situação, o menino só saía de madrugada de casa para pegar, de casa não, para ir no quintal, às 3 e 4 horas da manhã. Não ia à escola, estava privado, era quase um cárcere privado. E a mãe achava que ele era autista, e nós... Foi necessário, o Ministério Público ajuizou a ação, nós conseguimos acolher o menino e não tinha nada de autista. Ela tinha um laudo só de uma clínica particular, isso e aquilo, uma coisa super contestada, depois foi contestado. E nós fizemos um trabalho, esse menino passou 1 ano acolhido, e depois foi entregue agora para a família extensa, mas era uma situação extremamente preocupante. Então, é isso que a gente precisa ver, cada caso é um caso, não tem jeito. É claro que existe a possibilidade do ensino domiciliar, claro. Eu até oficiei a pedido do Ministério Público, exatamente para a diretoria, só que não é da diretoria do ensino, de centro, não. É uma outra diretoria para ver a possibilidade por causa de uma criança, mas é completamente diferente. É uma criança que está com ventilador mecânico. No hospital. No hospital. A criança está no hospital, eu oficiei para a diretoria de ensino para ver se aquela diretoria de ensino tem condições de disponibilizar no hospital para que a criança tenha a condição de não ficar privada da escola, né? Mas cada caso é um caso. A gente tem que ver se é o primeiro que eu falei, né, que a mãe estava mantendo ele sob cárcere privado, ou o segundo, que é a questão do hospital que precisa. Porque eu gosto dessa área da infância exatamente por causa disso, gente.
tudo, a gente tem que analisar cada caso, não dá para a gente estereotipar as coisas, não é verdade? Cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar, e como a gente está dizendo aqui, vocês são os olhos, não é verdade? Vocês é que conseguem visualizar, e não é só isso. Olha que interessante, tem serviço de acolhimento que a criança não exterioriza no serviço de acolhimento os problemas que ela tem e as coisas que ela tem, ela só exterioriza na escola, é só a escola que percebe. Nós tivemos um caso de uma criança que a professora percebeu que ela estava tendo uma queda de cabelo seríssima, e o que a gente descobriu? Que ela estava sendo vítima de abuso sexual por parte, se eu não me engano, do próprio genitor. Foi uma situação seríssima, ela conseguiu afastar de casa, tiveram uma série de providências. Então, isso tudo por quê? Por causa do olhar de vocês, o olhar da escola, que é importantíssimo. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Só complementar essa situação, é que, de acordo com a legislação, para o atendimento domiciliar, nós já temos uma estudante na nossa diretoria que atende esses critérios e é atendida domiciliar. Temos a outra questão lá do COTIC, que nós também fizemos parecido, né? E tem mais um processo em andamento. No caso dessa estudante, o que dificulta é que são diversos atestados picados, nenhum superior a 180 dias. Por isso que impede o atendimento domiciliar. Tá? Peço a palavra só um momento, doutora. Em casos também que o estudante permanece internado, também tem uma resolução que prevê o atendimento em classe hospitalar. Então, ele realmente... Sim. Complementando, a resolução 25, ela trata de regime domiciliar para a esfera das escolas estaduais. Para as escolas privadas, a legislação e a deliberação CE 59 de 2006. Ou seja, a rede estadual está coberta com a resolução 25 e a rede privada com a deliberação 59, no tocante ao regime domiciliar, que obviamente tem lá suas regras, os seus critérios, e, na dúvida, a supervisão de rotina poderá auxiliar tanto a escola pública quanto a privada da efetivação do que está previsto na respectiva legislação para aquele caso específico. Tem algumas situações que comportam, tem situações que não comportam. Ok? Bom dia, meu nome é Mária, eu sou coordenadora do Colégio Miudinho Segmento, em Santana. Nós temos inúmeros alunos, né, com laudo já de TEA, alguns de transtorno de aprendizagem, aliás, a maioria é de transtorno de aprendizagem, TDAH, e recebemos regularmente os terapeutas que os acompanham. É uma situação um pouco distinta do que foi mencionado. A nossa escola ela vai da educação infantil até o Fundamental 2, e nós temos um diferencial também. Nós temos, além dos professores, né, de classe, nós também mantemos professores auxiliares. Já existe isso na nossa praxis, professores auxiliares, desde a educação infantil até o 9º ano, que dão um suporte para os professores de sala, assumem quando há uma necessidade também. Porém, a gente recebe muitas, mas muita solicitação de psicólogas, e às vezes, como foi mencionado aí, 2 linhas, às vezes até de pediatra, que já laudou criança dizendo que é TEA, um papelzinho assim, com 4 linhas, e porque quer que a gente coloque profissional para acompanhar aquela criança. Obviamente, nós temos situações em que nós temos AT, que é indicado, que a mãe traz uma assessoria, isso nós temos também. Acho que nós temos 3 casos, né, Roberto? 3 casos de criança que a mãe já traz, né? Então, ou é o plano de saúde, uma clínica, ou é a própria mãe que paga aquela pessoa. Mas, ultimamente, a gente tem recebido, então, que há uma necessidade de um professor auxiliar para aquela criança. E, muitas vezes, a gente duvida desta necessidade, como a doutora já falou, né? Mas é colocado, eu vou ser bem grosseira, que é a goela abaixo da gente, que a gente precisa. E, ultimamente, já não é mais apenas um pedagogo. Eles estão pedindo
pedagogo especialista em, aí vem, alfabetização, TEA, que tenha curso de aba. Eu quero saber se existe mesmo essa obrigação da gente, ou se a gente tem como contestar, se a gente tem como provar que muitas vezes aquela criança nem precisa desse apoio, porque a professora auxiliar de classe, ela pode realmente colaborar nessa evolução da aprendizagem da criança. Só uma curiosidade, é escola privada, não é isso? No caso, lá no centro, a gente cuida mais da rede estadual de ensino, eu posso até levar essa questão. Então, o que eu acho nesse caso? Como é que funciona, exatamente como a professora Dora estava falando, como é que funciona no Estado? Muitas vezes o Estado, o poder público diz o quê? Não, olha, não é caso, está diagnosticado com TEA, mas não é caso de professor auxiliar, ou não é caso de apoio especializado, ou não é caso, seja lá do que for, não é verdade? Então, por quê? Porque tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como toda a legislação que cuida do aluno especial, né, que tem previsão sobre o aluno especial, sempre fala da necessidade. Não é verdade? Que precisa estar prevista a necessidade. Então, o que eu acho num caso desse? Vocês precisam realmente verificar, fazer uma análise, pedir um laudo, ou, se não tiver outra solução, se vocês estiverem firmes, né, depois de discutir o assunto, pode até, talvez, procurar a diretoria de ensino para discutir a questão e tal, aí a recusa, desde que justificada. Vocês apresentam a recusa, mas apresentam justificada. Pode entrar com a ação? Vai entrar com a ação, e aí o colégio vai estar no polo passivo e vai responder. Agora, tudo isso precisa ser bem analisado. É o que eu falo para vocês. Até porque o colégio particular, claro, ele vai estar sujeito às verbas da sucumbência, todas essas questões, ao discutir isso, né? Mas o que eu acho importante? É exatamente uma análise minuciosa da situação, se precisa. Porque, veja, não adianta ser TEA para ter o auxílio em sala de aula, para ter o professor do lado. Nós temos casos de... Eu me lembro muito bem de uma menina autista que ela tinha, por exemplo, o desenvolvimento pedagógico melhor que as outras, do que os outros coleguinhas na classe, entendeu? Então, isso não quer dizer... Por isso que eu digo, o acompanhamento especializado na sala de aula vai ser, se necessário. É a mesma coisa que acontece para o Estado, desde que seja necessário. Agora, a mesma coisa que eu falo para o poder público, falo para vocês também. É preciso que seja feita uma análise, verificar exatamente se precisa, se não... Independente de ser TEA, independente de laudo, não é porque a pessoa tem um laudo que ela vai necessariamente ter acompanhamento especializado, um professor de apoio especializado na sala de aula. O raciocínio é igual. Eu não vejo diferença, entendeu? A mesma coisa que acontece com o poder público. Não é obrigatório, é obrigatório se necessário. Se vocês forem lá ver no artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e seu parágrafo, se eu não me engano, parágrafo único, ou um parágrafo logo em seguida, e toda a legislação, a doutora Tatiana traçou aqui, toda a legislação que fala do especial, do autista, isso e aquilo, é sempre se necessário. Tem autista que não precisa de acompanhamento em sala de aula, de terapia, nem nada disso. De terapia não, de acompanhante, que eu digo, né? Não precisa. Eu quero só complementar uma questão na parte pedagógica, que eu acho que é super importante a gente discutir agora, que é a seguinte: a gente viu aqui os doutores trazendo todas as bases legais, né, que fundamentam o direito da educação especial dentro da escola, e a gente acabou se esquecendo de uma coisa, que nós somos os doutores da educação. E depois que começou a chover um tantão de laudo, a gente começou a ficar inseguro em relação ao que a gente pode e o que a gente não pode fazer em relação aos processos de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vocês estão aqui hoje, gestores, ouvindo tudo isso, para sair daqui encorajados a fortalecer a equipe de vocês, a traçar esses caminhos pedagógicos que fortaleçam o trabalho de vocês na escola. Então, nós falamos aqui a manhã inteira sobre a importância dos documentos, do registro,
da análise caso a caso, do acompanhamento pedagógico que vocês fazem na escola. Então, como é importante o trabalho dos professores, dos coordenadores, da gestão nesse processo. Se chegar lá no juiz, na procuradoria, na promotoria, sem base educacional, sem base pedagógica, eles não vão conseguir determinar se sim ou se não. Mas se acontecer ao contrário, eles com certeza vão trazer um panorama. Então, o que a gente consegue perceber nesse discurso? Que os professores eles estão muito empoderados quando é para falar, mas quando é para escrever não estão. E a gente tem acompanhado isso bastante, principalmente na elaboração das avaliações pedagógicas iniciais, que a gente chega na escola. E aí você vai conversar com o professor traz todo o relato do estudante, traz todo o comportamento, aprendizagem, mas na hora de registrar isso no papel não consegue, tem essa dificuldade. Então, acho que o recado aqui está dado, vocês vão sair daqui encorajados a fortalecer a equipe de vocês para dizer, gente, os doutores da educação somos nós. O que vocês escreverem aí é o retrato do estudante, que vai ser ratificado ou retificado com a ajuda de vocês, que são da equipe gestora. Então, fortaleçam as suas equipes para que vocês estejam cada vez mais munidos e fortalecidos com essas informações, tá bom? Obrigado. Bom, analisando aqui as perguntas, também tenho algumas considerações. Tudo acaba caindo no pedagógico da escola, não é mesmo? E, consequentemente, na liderança de cada um de vocês para lidar com o pedagógico das crianças. Então, a gente precisa se apropriar sempre mais de legislação, de estratégias e metodologias de ensino com as crianças. A gente precisa estudar sobre flexibilização curricular e fazer a formação para os nossos professores, né? No caso das escolas públicas, a gente tem feito com o coordenador, com o diretor, com o supervisor e vice-diretor, a gente tem feito periodicamente essas formações de como faz uma avaliação individual, como faz a flexibilização curricular para esses meninos. Então, gente, a gente entende o quê? Que quando a gente está com bastante evidência do nosso trabalho pedagógico, com base na legislação, com base num plano individualizado de cada dificuldade, de cada necessidade, a gente está indo para um caminho bastante promissor, né? E, naturalmente, manter uma comunicação bem alinhada, como já foi falado aqui, com as famílias e tudo mais. Então, a gente tem escutado aqui, né, pelo menos as últimas perguntas, que a gente está com foco nos desafios. E os desafios existem, e a gente está aqui para ajudar. Vocês nos procurem, diretoria de ensino, públicas e particulares. Chegou uma ouvidoria, chegou uma reclamação, como que faz? Como que responde? Os nossos supervisores estão capacitados para orientar. E se houver uma situação muito atípica, a gente recorre à comissão da educação especial, supervisores e PECs, e também aos nossos parceiros aqui. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história de sucesso, tem uma história muito positiva, que aconteceu, que começou do trabalho pedagógico até chegar numa aprendizagem desses estudantes, que é isso que a gente quer, né? Então, a nossa diretoria tem um portfólio bastante rico dessas formações, de data, de público-alvo, de tudo, para poder mostrar, é um documento nosso, que nos reflete quanta coisa a gente já fez, quanto atendimento individual a gente já recebeu na diretoria de ensino, diversas coisas. Então, nesse sentido, a gente precisa o quê? Usar o que a gente tem. E a gente tem muita coisa. O que a gente tem? A gente tem gente com vontade, com comprometimento, a gente tem a legislação, a gente tem toda a rede protetiva, conselho, tutelar, vara, ministério, a gente tem tudo isso. E a gente tem situações diversas, muito específicas, né? Então, quando uma família não traz o laudo,
Apesar do prazo, da orientação, da solicitação e tudo, e você vê que tem um problema muito específico da família, a gente pode e deve utilizar o que nós temos. A gente vai comunicar os órgãos todos da negligência, maltrato, seja lá o que for, dessa família, como os casos que a gente já viu aqui agora. Né? Então, quando chegar na vara, no Ministério Público, as situações, elas não precisam chegar só por parte da família que vem reclamar da gente escola. Pode chegar da gente escola reclamando da ausência da família. Né? Entendeu? Então, a gente tem que usar, sim, o nosso poder. Claro, ultrapassando todas as possibilidades que a gente tem. Agora, até chegar um laudo, a gente tem muita coisa para fazer na escola com essa criança. Né? E quando eu falo que a gente recebe situações não previstas, situações diferentes, inovadoras, a gente tem uma história para contar. Não sei se já foi falado aqui, o momento que eu não pude estar aqui na mesa do COTIC, já foi falado? Posso contar a história? Então, eu vou contar para vocês a história do COTIC. O que significa o COTIC, que eu já esqueci a sigla? Isso. COTIC é uma organização... O COTIC é um serviço de acolhimento que tem na região norte aqui, né? E que ele atende uma população específica que é crianças com hidrocefalia, né? E são todas crianças acamadas, a maioria é acamada, e eles estão lá acolhidos, a maioria de acolhimento de longa permanência. Né? Tem 2 unidades, uma unidade para maior de 18 anos, que não é fiscalizada pela vara da infância, e uma unidade com crianças e adolescentes menores de 18 anos, acamados, né? Todos acamados ou com uso de cadeira de rodas, e a diretoria de ensino centro fez um trabalho muito legal lá. Por isso que a gente quer contar para vocês. Quando chegou ao nosso conhecimento, né, dessa instituição com essas crianças, em princípio eram 13 de anos finais e 9 de ensino médio, ou né, quase isso. Então, assim, o que a gente faz? A gente recebeu a determinação da juíza, matricule-se. E a gente teve uma saga que demorou alguns meses, né? E a gente ia na porta de não, isso não dá, não é assim. A gente tentou estudar a questão da classe hospitalar, não era o caso. A gente tentou diversas legislações e programas que a gente já tem, e a gente não conseguia. A gente bateu na CITEM, lá na secretaria, para criação de classe, algo parecido com a Fundação Casa, que são as classes vinculadas. Enfim, a gente teve uma saga. Né? E aí conversa com vai pessoalmente e tudo. Enfim, nós conseguimos, através da secretaria, abrir 2 turmas, porque um tanto de adolescente era de ensino médio, outro tanto de fundamental. E aí nós conseguimos abrir uma classe, 2 classes, em 2 escolas diferentes, vinculadas, para que esses estudantes tivessem o direito de matrícula e de estudo. Então, era algo inusitado para a gente nunca tinha passado por isso. Eu ainda, né, que eu tenho 1 ano de dirigente. Né? Então, a gente fez um trabalho bastante insistente, né, e resiliente para a gente poder entender e ver como é que as coisas funcionavam. A partir de quando conseguimos a matrícula, que também foi um outro problema, porque são crianças, e como vocês sabem, a nossa Secretaria da Educação, a gente trabalha com metas, a gente trabalha com números, com painel BI, com desafios gigantescos. E como é que faz para não, digamos, prejudicar o BI das 2 escolas que receberiam esses estudantes? Conseguimos uma outra forma de deixá-los vinculados, não contando para esse BI, porque eles não saem do COTIC para ir para a escola, eles são acamados. Bom, conseguimos, foi um trabalho bem difícil e tudo, desafiador. Em princípio, a gente fala, meu Deus, mas como que a gente vai fazer isso? Né? E aí vem aquela frase do Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. E nós fizemos.
E aí o que acontece? Todas essas crianças hoje estão matriculadas e elas têm o direito de ser um estudante. Trabalhamos com a comissão de atribuição de aulas, atribuímos aulas para esses professores. Essa instituição, ela tem um formato não de escola, mas a gente conseguiu com doação das próprias escolas da rede, de lousa, de carteiras, de tudo que a gente precisava para formar uma sala de aula. E a gente conseguiu garantir, né, um aprendizado e, principalmente, o direito da matrícula desses estudantes. Então, para a gente foi um orgulho muito grande conseguir esse trabalho. O que foi muito legal é que, né, professor Alfredo, foi muito interessante, porque para cada criança tem um que vai na escola. Tem um que tem condição, que vai à escola. Para cada um foi pensado uma maneira diferente, de acordo com a sua necessidade. Isso é que foi bacana, né, que a diretoria de ensino fez. Exatamente promover que para cada um daqueles meninos e meninas todas lá que estão acamados e em cadeira de roda, que fosse visto a necessidade de cada um. Só explicando um pouco melhor essa situação, nós temos as 2 unidades do COTIC, Imirim e Santa Terezinha, mas também alguns alunos que efetivamente possuem condições estão matriculados nas 3 escolas especializadas jurisdicionadas da Diretoria Centro, no Monet, na Alma e na Abades, né? Além das 2 outras escolas estaduais, Matilde Macedo Soares e Joaquim Leme do Prado. E por que desse tratamento diferenciado? Em função das características de cada aluno e das especificidades de cada uma das unidades, que são unidades que têm públicos distintos. Então, não tem como pedir para um aluno, ou fazer com que um aluno da unidade Imirim, que está acamado, que vá andando ou vá de transporte para o Matilde Macedo Soares. Então, o que a gente fez? Traz o Matilde Soares para dentro do COTIC, certo? O menino lá da unidade Santa Terezinha não pode ir no Joaquim Leme do Prado. Não tem problema, a gente traz o Joaquim Leme do Prado para dentro da escola. Simples. Mas esse simples não foi tão simples, deu um certo trabalho e tal, mas conseguimos atender. E aqueles que são elegíveis e têm condições de frequentar as escolas especializadas, eles foram para as escolas especializadas. Aí nós tivemos um problema que pedimos o auxílio da doutora Maria de Fátima, que foi com relação ao transporte, que, segundo me disseram, lá na diretoria, os alunos terão o acesso ao transporte a partir daqui 15 dias aproximadamente, no dia 23 de setembro, que eles efetivamente vão conseguir ir com uma certa regularidade. Porque tem outros problemas também com relação à educação especial, que não tem nada a ver com pedagogia ou legislação. Tem a ver, por exemplo, com o transporte, com o aluno sair daqui para ir para lá. Então, ele está matriculado, ele tem... Aí, a logística ficou complicada, né, por N situações. Aí, efetivamente, conseguiu fazer o pregão eletrônico, contratar a empresa, e ela vai começar o serviço no dia 23. Só que essa demanda demorou alguns meses. Então, e, neste meio tempo, uma parte dos alunos atendidos, tudo bem, outros por atender. Só que, neste bloco do não atendimento de transporte, não foram só os alunos do COTIC, foram vários outros. E tem, principalmente, escolas estaduais que estão aqui, que sabem dessa dificuldade do problema do transporte. Está plenamente resolvido? Uma parte significativa, sim. Por exemplo, 50 alunos serão atendidos, mas a demanda não para em 50, tem 51, 52, 60, 80, e por aí vai. E outras demandas vão sendo colocadas, né? Mas a construção do atendimento do COTIC foi uma parceria, literalmente, com o próprio COTIC, com a diretoria de ensino, com a Secretaria de Educação e com a Vara da Infância da Juventude. E do próprio COTIC, porque tudo surgiu, já vi que coisa engraçada, como as coisas, de um e-mail, no dia 31 de junho de 2023, da assistente social pedindo a matrícula para um aluno. Inicialmente, nós falamos, mas o que é COTIC? Pelo menos eu e o pessoal da Educação Especial, ninguém conhecia COTIC. Aí vamos pesquisando, tal. O COTIC é isso. Não tem só esse. Tem outros. Não tem só essa unidade. Tem outras. Mas ele não está sozinho, ele está vinculado com a vara, então vamos conversar com a juíza. Ou seja, uma série de procedimentos que vieram até chegar nesse cenário que é fácil relatar hoje, mas do dia 30 de junho, que até então não conhecíamos, 30 de junho do ano passado, até agora, foi um trabalho bastante
articulado para chegar no atendimento que temos hoje e que provavelmente, caso tenha outras instituições no mesmo patamar, poderá ser estendido até pela experiência que nós tivemos com o COTIC. É isso. Pessoal, antes da gente encaminhar para o encerramento, eu gostaria de pedir para algum diretor, escola pública ou particular, contasse rapidamente uma história de sucesso que aconteceu na escola, uma história de resultado, uma história gratificante. Alguém gostaria? Está todo mundo tímido, Mônica. Que tem um. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, sou do Exuperry, né, ali no bairro do Limão. E assim, eu tenho uma história rápida, mas também que deu bastante trabalho para a gente e deixa a gente muito, assim, feliz, né, com o resultado final. Nós temos um aluno, né, que ele tem o autismo. A mãe chegou esse ano para a gente, no 6º ano, bem estressada, né? Então ela já chegou nos agredindo, sem a gente saber nem o porquê, né? E o que ela dizia, ela estava vindo de outra diretoria, na Sul, se eu não me engano, e chegou para a gente. E quando ela chegou na escola, a primeira coisa que ela queria era conhecer a escola, levei ela para conhecer, fizemos o acolhimento dela, conversamos bastante, e eu pedi para que ela levasse o Isaac até a escola para a gente conhecê-lo. E quando ele já chegou abraçando todo mundo, é um aluno muito assim querido por todos nós, e ele veio para a gente. Resumidamente, aí começou a história do transporte, né, que ele não tinha direito porque ele não mora próximo da nossa escola. E assim, a distância, ele teria uma escola do lado da casa dele que tinha um atendimento. Mas a mãe não queria mais a outra escola, a mãe queria a nossa escola e era de outra diretoria também. E pelo acolhimento, ela falou, não, eu quero deixar ele aqui porque eu confiei em vocês. E aí começa todo o processo dela. Eu vou, então, na diretoria, eu vou no judicial, eu vou atrás dos meus direitos. E isso foi uma batalha aí de mais ou menos uns 4, 5 meses, toda semana, acolhendo essa mãe. Porque eu levei ela até a outra diretoria, fui também com ela em outras escolas que também, né, estavam mais próximas dela, para ela conhecer, mas ela não quis saber. O negócio dela era no Exuperry, ela queria ficar no Exuperry, né? Então, aí teve a troca do professor auxiliar, que o filho dela tem o direito. Ela teve um problema com a professora auxiliar, a professora saiu, veio outra professora. Nesse período, o Isaac ele ficou 1 mês e meio agressivo, e não era o perfil dele, né? Então, ela também se preocupou bastante com isso, mas, mesmo assim, ela insistiu para permanecer em nossa escola. A gente conseguiu uma nova atribuição, fez a troca do professor, e hoje o Isaac, assim, ele está praticamente muito adaptado, ele adora a nossa escola, a mãe dele também. Ela leva ele todos os dias de Uber, por não ter conseguido o transporte, mas ela falou que não iria abrir mão, né, da escola, porque assim ela se identificou com esse acolhimento que nós fizemos. É lógico que eu não estou dizendo que são todos os alunos que a gente tem esse resultado final, não são. Nós temos também a questão agora que eu tenho um aluno também que entrou junto com o Isaac, mas ele não tem a professora auxiliar, e que a gente tem assim vários conflitos com a família, mesmo acolhendo, a mãe não ouve muito o que a gente fala, não dá importância para muitas coisas que o filho tem passado na escola, mas a gente continua aí tentando esse acolhimento, né? Então, assim, acho que a questão do Isaac foi um sucesso para nós, porque a gente imaginou que nós iríamos lá no início ter um problema sério com a mãe, né? E não foi. Hoje aí é um aluno que não quer sair da nossa escola, a mãe continua falando que mesmo nem que seja a pé, ela vai levar ele para a nossa escola, porque ele não entra no transporte público, ele tem pavor, ele chora, ele grita. Então, às vezes, ela já chegou aí 2, 3 vezes a pé por não ter o dinheiro do Uber, mas mesmo assim ela falou que não iria abrir mão dessa questão aí dele estar na nossa escola pelo acolhimento que ele teve lá no início.
Mônica, tem um caso aqui de escola particular que as meninas querem compartilhar aqui, tá? Como foi de escola estadual, agora temos uma particular. Olá, meu nome é Renata, eu sou do Claretiano Colégio, tá? É uma rede, nós somos mais de 9 colégios distribuídos por todo, né, pelo país aí, e eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho feito em rede, na nossa rede privada, tá? Nós iniciamos um trabalho de mapeamento de todos os casos para levantar um diagnóstico, porque nós temos muitos casos de inclusão. Fizemos todo esse mapeamento na rede, inclusive aqui no estado de São Paulo, né, no Colégio São Paulo. E nós estamos agora numa fase de acompanhamento, monitoramento e formação dos nossos profissionais, formação continuada. Na nossa rede, identificamos muitos casos. Para vocês terem uma noção, aqui no estado, aqui em São Paulo, nós temos o colégio com mais de 600 alunos e com aproximadamente 50 a 55 casos de inclusão mesmo, que a maioria laudado com o diagnóstico, alguns ainda em investigação, mas que estão sendo atendidos, estão sendo respaldados pelo colégio. Estou aqui com a coordenadora Érica e com a Marta, que é a orientadora educacional. Eu sou focal de inclusão e acessibilidade da rede. Eu sou lá de Batatais, interior de São Paulo, tá? Só para vocês saberem. Tenho formação, habilitação em educação especial, mestrado, doutorado pela Universidade Federal de São Carlos e sou responsável por toda a rede. Então, eu visito as escolas, os colégios, fiz toda essa organização do mapeamento junto com eles, porque eles ajudaram demais em tudo, eu preciso deles, é uma parceria muito grande com os coordenadores, com a Marta é a nossa orientadora educacional. Então, nós temos um trabalho de acompanhamento direto com esses alunos, com essas famílias, e tem dado muito resultado esse trabalho colaborativo. Então, a Marta, quando tem alguma dificuldade, a direção da escola, quando tem alguma dificuldade, eles me acionam. Então, eu estou aqui em São Paulo, coincidentemente, eu vim para uma visita técnica, passei por todas as salas, conheci todos os casos, estou verificando, fiz capacitação com os auxiliares, eles têm muita dúvida, o que eles podem fazer, até onde eles têm que ir, o que eles podem colaborar, como que eles podem colaborar. Então, a gente tem feito todas essas capacitações. Mensalmente, a gente tem uma capacitação temática, a gente tem um projeto chamado Projeto Cultura Inclusiva. Então, nesse mês, nós estamos falando do autismo. No mês que vem, nós estaremos falando sobre o TDAH, que são os maiores números na nossa rede. É um trabalho que tem dado muito resultado, e eu queria assim, compartilhar com vocês mesmo, para que vocês saibam que a escola particular também, embora a gente talvez não tenha uma rede de professores de AEE, uma rede de sala de recursos multifuncionais, a gente tem um trabalho que está sendo realizado, e realizado assim com muito, a gente tem aprimorado cada vez mais e buscado atender nossos alunos. E na rede particular tem muito caso de inclusão, gente, muito mesmo. As famílias, muitas vezes, elas procuram muito público, e aquilo que vocês falaram, que vocês estão de parabéns, a família já vem muito magoada, muito vamos falar assim, até inflamada com todos os não que recebe. E aí, quando ela chega no particular, muitas vezes ela até explode, porque, às vezes, aí numa escola particular, a escola recua, aí é onde ela busca o Ministério Público. Mas, muitas vezes, na particular, também eles encontram esse acolhimento, assim como na pública, com certeza, e esse respaldo legal, esse respaldo de atendimento, porque, assim, o que a gente visa mesmo é a criança, é a pessoa com deficiência. E a gente tem muito que olhar para ela com aquele olhar que vocês falaram também, transpondo as barreiras atitudinais, um olhar de respeito, de entender que por trás daquela criança, às vezes, tem uma família totalmente desestruturada, sem informação, então, que precisa de muita orientação. Então, quando a gente olha para aquela criança, que a gente tem como foco a criança, a gente consegue fazer um trabalho que pode dar muito certo. Muito obrigada.
Estamos caminhando para o final dessa primeira parte. Retornaremos às 13 horas. Só uma última informação do COTIC. A única aluna que não está sendo atendida na diretoria Centro é a Karine, mas ela está sendo atendida lá na diretoria Centro-Sul. Por quê? Porque lá na diretoria Centro-Sul tem uma escola especializada para cego e deficiente, que é a RAMSA, e nós fizemos um contato, uma parceria com a escola e com a diretoria de ensino, e a Karine também foi atendida. Peço a gentileza dos membros do Poder Judiciário nos brindar com os seus agradecimentos, suas palavras finais. Eu já adianto da nossa satisfação na presença da doutora Maria de Fátima, da doutora Tatiana e do doutor Luiz Gustavo, pela excelente palestra de hoje pela manhã. Muito obrigado a todos. Professor Alfredo, professora Doris, professora Mônica, nós só temos que agradecer, eu só tenho que agradecer de ter sido convidada, de vir aqui, de poder passar essa manhã, de conversar, de ouvir, que exatamente, ou seja, a nossa busca é pelo melhor interesse da criança e do adolescente, como pessoa em desenvolvimento, e essa é uma busca constante e é uma sempre, eu sempre falo isso nas minhas reuniões de rede, ou seja, é multidisciplinar. O juiz da infância não consegue fazer nada sozinho, nem mesmo os atores de justiça, ou seja, no Ministério Público, Defensoria e o Poder Judiciário, a gente não consegue avançar na área da infância se não for exatamente com a rede de proteção, educação, saúde, assistência social e todos os demais serviços da rede de proteção. É muito importante, e eu achei muito bacana que eu vi que, de um jeito ou de outro, a rede tem sido, sim, acionada. E peço a vocês, né, lembrem dessas questões, que quanto menos os processos a gente tiver, melhor para todos, melhor para a criança, melhor para a escola, melhor para a secretaria, para todos, né? Vamos evitar judicialização, vamos aproximar os genitores da criança especial e vamos fazer as avaliações como elas realmente são, avaliações sem ideologia, sobre a questão da necessidade de cada criança e cada adolescente. Agradeço muito a todos, muito obrigada. Boa tarde para todos, já são mais de meio-dia. Também agradeço o convite, foi uma experiência diferente, realmente, com tantas pessoas aqui querendo, né, aprimorar, porque a capacitação, como a gente falou, é fundamental para que cada vez mais o atendimento do interesse da criança e adolescente ocorra. Nós estamos aqui para o mesmo fim, é importante que sempre a gente busque algo além. É um trabalho árduo, sei a dificuldade que vocês enfrentam, mas tem que ter a coragem ali realmente de enfrentar e fazer a diferença. Muito obrigada. Eu agradeço novamente pela realização do evento, realmente é muito importante que a gente esteja em contato. Queria deixar o meu reconhecimento a todos vocês são absolutamente fundamentais. A gente precisa mesmo pensar cada vez mais a educação inclusiva, estar em contato, também colocar a Defensoria Pública à disposição de todos. Se tiver alguma dificuldade de compreensão também sobre o papel, estou à disposição para a gente trocar uma ideia agora no final. E é isso, né? Muitas vezes a gente ajuiza tanta ação que acaba sendo um ponto de tensionamento para a melhora da política, né? Mas o que a gente quer, ao fim e ao cabo, é que isso não seja necessário, é que a gente chegue ali num ponto de equilíbrio em que realmente a judicialização ela pare de ser necessária, que a política que a gente tem seja cumprida. É bom ouvir também que na rede particular tem tantas boas práticas que vêm ocorrendo, e é esse nosso desejo, né? E reforçar também a necessidade e a importância de atuar em rede, de cada um conversar com o outro, né? Educação, saúde, assistência, se for necessário. Tudo isso também com vistas a proteger, né, nossas crianças e adolescentes e evitar, novamente, judicialização, seja de ações individuais, seja de ação de acolhimento e outras que a gente pode ter. É isso, obrigado. Então, damos... Eu agradeço o convite, saio daqui muito feliz com tudo que nós falamos hoje. Agradeço imensamente a participação do Ministério Público e quero parabenizar a Diretoria Centro,
na figura da dirigente, professora Mônica, e é muito bom esse contato, né? Às vezes a gente fica lá na Secretaria da Educação só com os processos, eu brinco que a gente não conhece os estudantes, a gente conhece a documentação do estudante. Então, nós, da Secretaria, na figura do Centro de Apoio Pedagógico, temos como primícia nos aproximar mais dos gestores, das unidades escolares, para realmente acompanhar e implementar, de fato, a política da educação especial. Agradeço imensamente o convite.